rodada, então a gente vai falar depois. Agora vamos falar do Grêmio, do Grupo C, porque o Grêmio conseguiu, hein? Porque a gente estava falando muito sobre o Grêmio, de fato o Grêmio deu mole nos 2 primeiros jogos, ele perde o jogo contra o The Strongest lá, que era um jogo ok, que a gente acreditaria que ia perder, teve a questão de poupar ou não poupar e acabou poupando, só que o jogo contra o Aspato jogando em casa, a gente entende que foi um tropeço que não estava na conta. E agora um jogo que teoricamente seria um jogo que também se esperava um resultado adverso ou um empate, o Grêmio vem de lá com uma vitória. Queria que o Jean falasse um pouco o que ele viu de Estudiantes e Grêmio. E aí vai também muito de Renato Gaúcho, Jean. Seria o Renato Gaúcho entendedor da Libertadores também? E lembrando que lá atrás já teve um confronto entre Grêmio e Estudiantes, onde o Renato fez toda a diferença, né, na época que o Grêmio foi campeão em 83 da Libertadores, mas queria que você falasse um pouco desse jogo Estudiantes e Grêmio. Sim, Érico, eu acho que o Renato também entende essa competição muito bem, muito bem. O Grêmio, não é dizer que com um resultado adverso esse contra o Estudiante, mas era o jogo-chave, né? O Grêmio teria que jogar a vida, e jogou, né, para continuar forte na Libertadores. E também ele deu a sorte do Huachipato e do Strongest empatarem. Porque se tivesse uma vitória de um ou de outro, principalmente do Strongest, a coisa ia ficar bem feio para o Grêmio. Ia ficar bem feio. Então, como houve esse empate, o The Strongest ali com 4 pontos e o Grêmio com 3, deixa ele só a 1 ponto. E tudo pode acontecer, cara. Um ponto é muito pouco para 3 jogos, tá todo de mundo 9 em vivo, disputas. Tá todo mundo vivo. Então, ainda mais da maneira que foi, o Grêmio com um jogador a menos. E passa muito pelo Renato. Vila Sante foi expulso, então acho que passa muito pelo Renato, porque eu ainda não vejo muita gente falar que o time do Grêmio é bom, eu ainda não vejo isso. Tem alguns jogadores ali como o Soteldo e o Verón, mas ainda não vejo um Grêmio forte, cara. Eu ainda não vejo. Pavão, desculpa. Tá machucado, Verón foi o jogador. Pavão tá machucado? Acho que ele não jogou o último jogo aí, agora, recente. Se eu não me engano, ele não jogou esse jogo lá, não, porque eu acho que ele tá machucado, não tenho certeza, mas ele jogou, acho que ele jogou, e ele jogou antes, acho que no Brasileiro, eu vi que ele... Não, jogou no Brasileirão. Isso. Brasileirão. Então, o Pavão, aí tem o Cristaldo, que também é um bom jogador, Vila Sante também é um jogador que acabou sendo expulso, mas ainda não é um time forte. Acho que ainda falta alguma coisa. Então acho que a vitória passou sim pelo Renato Gaúcho. Boa. Até passar agora para o Patrick falar sobre o Grêmio em si, sobre esse jogo, porque o Grêmio ele teve a expulsão, como o Jean falou, teve uma chance com o Cristaldo no decorrer do jogo, mas na maioria do jogo ali ele chegou a tomar um gol que foi anulado, ele passou o sufoco. Mas o Grêmio fez 2 mexidas, botou o Nathan Fernandes e o Gustavinho, que mudou a partida. No contra-ataque, o Grêmio começou a criar oportunidade, foi no contra-ataque que ele atingiu o gol. Então, acho que foi muito do Grêmio entender a partida, de que precisava de fato sair dali com um resultado que pontuasse, poderia ser um empate ou não. E até queria que você falasse sobre a questão que o Grêmio, o Jean falou que não está ainda com um elenco, mas se reforçou. Trouxe o Edenilson, jogador que estava no Atlético Mineiro, para essa temporada. Agora, a gente também teve o Diogo Costa voltando de lesão, já joga a próxima rodada do Brasileirão, tem o Carvalho voltando de lesão, o Rafael Cabral, goleiro de volta, enfim. O que você vê desse Grêmio, a expectativa, se você acha que o Grêmio de fato passa. Eu vou passar aqui daqui a pouco os próximos jogos, para a gente ver se de fato o Grêmio tem essa chance ainda. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Então, a vitória foi Renato, né? E Renato e base do Grêmio, né? Os guri, né? Porque os moleques entraram com vigor de decidir o jogo e num contra-ataque foram muito felizes ali, os dois tabelando. O Gustavinho tocou no Nathan Fernandes, correto? E fez o gol da vitória. E já com a menos, e inclusive, pegando até a deixa do Jean, eu acredito que hoje o Vila Sante seja o melhor jogador do time, devido a essa escassez também do time que eu acredito que tenha. Mas ainda assim é um bom time, um ataque com Soteldo, Pavão e Diogo Costa. É um bom ataque, é um ataque que consegue render frutos aí pro Grêmio. Não acredito em título com esse ataque, mas assim, é um ataque de respeito. E assim,
essa vitória embolou o grupo de vez e o empate também foi perfeito pro Grêmio, cara. Não podia ser resultado melhor. Inclusive, pegar até um pouco de deixa do Botafogo também, deram muita sorte com esse empate, porque eles estão vivos depois de 2 rodadas muito situação praticamente igual. Adversa, caiu um empate que botou eles de volta pro jogo. E assim, o primeiro de tudo é ter que ganhar esse jogo do Atipato. Tem que pegar o mando deles, porque eles roubaram o mando do Grêmio, ganharam aqui na Arena do Grêmio. Então eles têm que ir lá, têm que vencer, para aí sim pensar em brigar. E aí ele vai ter 2 jogos em casa depois, que são 2 jogos que aí você tem que jogar o The Strongest. A gente sabe como os times sofrem muito fora da altitude, então a gente espera ter uma vitória, mas assim, os 2 próximos jogos eu acho que de fato são chave. O Aspato lá, que o Grêmio é um jogo difícil, né? O Aspato é o líder do grupo, venceu aqui no caso, e depois ele tem um confronto contra o Estudiantes na Arena do Grêmio. Enfim. E se a gente parasse para analisar, né? O Atipato, teoricamente, é a 4ª força do grupo. E exato, é o time que está invicto começar, ainda. Né? Então, e é o time que está invicto. Então, assim, o Grêmio tem que roubar esse manto para pensar em avançar de fase. Acredito que com o empate ainda consiga, porque não vejo o Grêmio não fazendo os 6 pontos quando precisa, mas precisa pontuar e, de preferência, vencer para conseguir uma... Ainda acredito o Grêmio na primeira colocação do grupo. Mesmo com o elenco, talvez você perde um Luiz Soares, você óbvio que vai sentir, e acaba que a carga no Diego Costa é maior e é um ótimo jogador, mas substituir Luiz Soares não tem como, né? Claro. Mas, assim, acredito que é um time ainda competitivo e que consiga avançar. Claro que agora se complicou, mas ainda acredito que consiga avançar em primeiro. Eu também acho que tá favorável para o Grêmio. 2 confrontos em casa, terminando a fase de grupos, eu acho que isso facilita. Acho que é isso que difere um pouco a situação do Grêmio do Botafogo, que é o próximo clube que a gente vai falar